Porque pelas manhãs é que vem a nossa resposta quando a luz de Deus é sobre nós. Aí a resposta vem até as nossas vidas. Tudo isso que nós estamos passando aqui nessa terra, um dia acaba. Todos esses problemas vão ter fim. Todos os desertos vão acabar. Porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Ele está dizendo, no momento do louvor, se joga, se entrega. No momento do louvor, se dobra, se prostra, clama, ora, grita, dá glória, dá aleluia. Só não fica com a boca fechada. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja, no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja, no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. Aleluia! Glória a Deus! E ao seu grande poder, toda a glória a Jesus o Nazareno, toda a glória ao Filho dos vales, Deus é a estrela da manhã, Deus é a estrela da manhã. Glória a Deus. Nossas vidas são conduzidas por Ele. A nossa salvação é moldada por Ele. O nosso coração é transformado por Ele. E nós já estamos sendo transformados desde a hora que nós colocamos os pés. Porque esse é o nosso Deus, né, queridos? Irmãos, domingo eu não estive aqui, né? Porque eu estava em 3 dias de jejum. E eu fiz este jejum por obediência ao Senhor, porque Ele me pediu para que cadeias espirituais fossem quebradas. Tem várias passagens na Bíblia que nos dizem o valor e a importância do jejum. E uma dessas importâncias, né, é a quebra de cadeados espirituais. Vocês já viram uma passagem da Bíblia, já leram, né, uma passagem da Bíblia, que diz assim: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio desse jovem? Quem já leu? O jovem chega endemoniado, mudo, e ele espumava pela boca ali, e estava cativo há muito tempo, e o pai pede a Jesus que tenha misericórdia do filho dele. Mas antes de Jesus chegar, os discípulos estavam lá, e o jovem entra no lugar onde eles estavam orando, e eles tentam expulsar o demônio do jovem, e não podem. E aí eles ficam pensando: nós seguimos ao Messias, nós estamos diante dele, nós conhecemos o verbo, né, que está diante de nós. Ele nos deu autoridade, nós somos de 2 em 2, pregar nas aldeias, pregar nas cidades. Por que nós não podemos expulsar esse demônio? E quando Jesus chega e expulsa o demônio, eles perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio desse jovem? E a Bíblia, através da boca de Jesus, nos responde: porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, né? Então foram 3 dias de jejum, queridos, que eu fiz debaixo de obediência ao Senhor. E muita gente pensa assim: nossa, é impossível fazer um jejum desse. Não é. Porque quando Deus pede, Ele sustenta. Amém. Quando Deus pede, Ele mantém de pé. Quando Deus pede, até o último momento, a gente resiste bravamente em obediência ao Senhor. Todas as vezes que você lê a palavra, seu coração se acalma. Todas as vezes que você se prostra diante do Senhor, o coração se acalma. E uma coisa que Ele ministrou muito no meu coração é tempo dessas cadeias se quebrarem. Vocês lembram que eu tinha avisado para vocês esse jejum? Amém. Quem orou junto comigo nele? Quem lembrou de orar, pegou a deixa. Porque todas as vezes que a gente, como líder da igreja, fala que vai apregoar um jejum, esse jejum que eu estou apregoando não é por mim. O jejum que eu estou apregoando não é pelo apóstolo. Todos os jejuns que nós apregoamos em cima desse altar são apregoados para a igreja. Glória a Deus. E nós começamos a avisar vocês antes, para que vocês entrassem em oração junto conosco nesse jejum. Foi ou não foi?
quem entrou nessa guerra já recebeu a vitória. Isso não quer dizer que os outros também não vão receber, mas que vocês tenham visão. Quando for avisado que vai ter um jejum profético em cima desse altar, entre em oração e em jejum junto comigo. Não estou falando para você ficar 3 dias, igual eu fiquei. Não estou falando para você ficar, mais do que a sua estrutura aguenta, igual eu fiquei. Mas eu estou dizendo para você fazer um propósito para a sua vida. Amém. Porque no momento que o jejum estiver sendo apregoado pela igreja, Jesus te enxergar e derramar as bênçãos sem medida que Ele tem preparado para você. Muita gente fala assim, mas esses jejuns são do Antigo Testamento. Jejum não tem data de validade. Jejum foi ensinado no Antigo, foi ensinado no Novo. Aleluia! O próprio Jesus disse, chegará o dia que o noivo não vai estar com vocês. E nesse dia jejuarão. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, tudo que a gente faz aqui é pela fé. E quando nós fazemos algo pela fé, pela igreja, é hora de vocês despertarem e entrarem nessa guerra junto conosco. Glória a Deus. Porque as bênçãos vão vir sobre nós mesmos. Amém, Jesus. Uma coisa que Jesus nos ensina todos os dias, que quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes do que quando nós estamos sozinhos ali no propósito. Quando nós estamos assim, a Beatriz entrou no jejum, ela comenta comigo que ela está no jejum, eu entro em oração junto com ela naquele propósito. Amém. Porque se Deus colocou no coração dela e ela me contou, é porque a bênção também está me alcançando. Glória como a a Deus. bênção está te alcançando, como a bênção está alcançando a igreja. Nada que Deus faz debaixo do céu é por acaso, gente. Por isso que a Bíblia fala, examinar o homem a si mesmo. Por isso tem muitos doentes ainda dentro da igreja, muitas pessoas que precisam, de refrigério, de levantar, de milagres dentro da igreja, porque no momento que você precisa ser alicerçado espiritualmente, você deixa as oportunidades passarem, não pode deixar passar. Verdade. Amém? Quando for feito um jejum, quando você ouvir, olha, está fazendo jejum de 21 dias de Daniel, fica atento. Está fazendo jejum de Esther, 3 dias, fica atento. Por quê? Os jejuns determinados na sua vida, jejum de manjares, quando você para de comer alguma coisa que você gosta, um jejum que você faz assim, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor aí, de umas horas pela manhã, eu vou fazer um propósito com o Senhor desse jejum, vou fazer jejum da palavra, vou fazer jejum da rede social, vou fazer esse tipo de jejum, você está pregoando o jejum sobre a sua vida. Amém. Para que você abata a sua carne, para que seu espírito flua e se achegue a Jesus. Amém. Mas quando a Bíblia fala dos jejuns de guerra, por isso é importante a gente conhecer a palavra. Jejuns de guerra, jejum de Daniel. Qual foi a resposta que Deus deu para Daniel? Desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a orar, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se colocou diante de mim, e ninguém mais do que Miguel veio para guerrear e te entregar a vitória. Por isso eu estou aqui contigo. Mas chegará o dia que o príncipe da Grécia se colocará diante de nós. Ele quer dizer, as cadeias estão sendo quebradas, então esteja atento. Aleluia. O próprio anjo disse para Daniel. Jejum de Esther. Por que Esther jejuou? Porque o povo judeu estava condenado à morte. O povo judeu estava condenado a ser aniquilado ali naquele lugar. Verdade. E ela, através do Espírito de Deus que já habitava naquele tempo, foi tocada para que jejuasse 3 dias, e o povo jejuasse com ela, e as moças dela jejuassem com ela, o tio dela jejuasse com ela, para que houvesse uma mudança de decreto, livramento de morte para vida. Aleluia. Então que a igreja esteja atenta, a igreja está muito desapercebida. Eu falo isso com amor. E não é só aqui, todas as igrejas estão desapercebidas, irmãos. Às vezes o pastor fala assim, nós vamos entrar num jejum aí, porque Deus colocou no nosso coração essa petição para que nós possamos vencer. 80% não entra no propósito. E está na hora de despertar. Se você quer vencer, jejua. Amém. Se você quer vencer, ora. Amém. Se você quer vencer, conheça a palavra. Hoje eu vou falar de palavra, para que você possa ser vencedor. Amém? Amém. Hoje eu vou pregar uma palavra, irmãos. Eu ouvi uma pregação sobre isso, falou muito do meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Mas todo mundo que lê essa palavra fala assim, nossa, que chibatada, nem pensa assim. Porque hoje nós vamos entender o contexto daquilo que Deus está falando para nós sermos livres. Tem muita gente presa ainda na igreja. Amém. E eu não falo preso, tem gente que fala assim, está preso, diabo. Não é, gente.
A maioria das prisões do ser humano são no coração dele mesmo. A maioria das guerras do ser humano são dele com ele mesmo. É ou não é? Tem que tomar uma decisão, entra em guerra, tem que dar um passo, entra em guerra, tem que ter uma mudança, entra em guerra, tem que resolver alguma coisa, entra em guerra, sendo que Jesus está falando, não entra em guerra, porque eu já venci todas as coisas por você. Amém. A gente entra em guerra pelo passado, a gente entra em guerra pelo presente, a gente entra em guerra até pelo futuro, que a gente nem viu, mas a gente já está sofrendo hoje para aquilo que vai acontecer amanhã. Meu Deus. E a gente está perdendo chances de ser abençoado. Por causa de muitas coisas, às vezes, que nós vivemos. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Quem não tem Bíblia, tem uma Bíblia sobrando ali, tá? Que a Bíblia ali. Aquele que pode se colocar de pé na presença do Senhor. Passa minha Bíblia para a irmã ali, por favor. Porque todas as vezes que a palavra é aberta, a minha Bíblia. É a boca de Deus falando na igreja, né? Por favor. Diante da palavra, diante do verbo, a minha mesmo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Por isso, quando a gente está na igreja, a gente fala, se levanta na presença do Senhor, para você ouvir a palavra dele. É a voz de Deus aberta dentro da igreja, e os nossos joelhos se prostram, e a nossa boca adora, e a nossa língua confessa que Jesus é o Senhor. Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Presta bem atenção no que vai ser pregado aqui hoje, viu, gente? Vai ter beijo de glória para você, eu creio. Amém. Eu creio em Deus. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Todo mundo achou, Maria? Quem não achou, a gente espera, viu? Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender, igual a gente louva, né? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. Nós estamos chegando nesse tempo que a gente tem que adorar a Deus acima de tudo. Porque senão a gente vai ficar para trás. Né? Todo mundo achou? Acharam, gente? Esse livro é mais difícil de achar. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Tiago 3, verso 1. Diz assim a palavra: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Amém? Amém. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento.
Nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Aquilo que nós precisamos compreender. Pode ficar. Porque muitas vezes nós falamos muito. E nós precisamos pode ficar até tranquilo. Palavras, né? Antes nós orávamos, o próprio Deus deixou para nós imagem e semelhança dele, ó. 2 ouvidos, ouça muito. Amém. Uma boca, fale nada, né? Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Pai. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos sonda e que nos conhece. Tu és o Deus, Pai, que sabe a nossa necessidade nesta noite, sabe a nossa condição nessa noite. E muitos de nós ficamos presos em coisas, Pai, em palavras passadas, em situações passadas, presentes, Pai, e coisas que acontecem ao nosso redor, ao nosso, Pai, no nosso cotidiano, na nossa vida, que nos atrapalham, Pai, de vencer e de chegar ao centro da Sua vontade. Nessa noite, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor entre nesse lugar de uma forma muito especial e comece a convencer esses corações mediante essa palavra que está sendo pregada, porque é a palavra que nos muda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor deixou essa palavra escrita para nós. O Senhor deixou esse ensinamento para nós, porque o Senhor sabia aquilo que nós viveríamos. Então eu peço ao Senhor que essa noite seja uma noite de conversão, seja uma noite de cura, seja uma noite de aprendizado, seja uma noite de mudança de atitude, de mudança, Pai, de comportamento, de postura e de autoridade. Amém, Jesus. Porque a palavra tem 2 gumes, Pai. Ela tem o poder de levantar e abençoar, mas ela também tem o poder de abater e destruir. E eu peço ao Senhor que nesta noite nós saiamos daqui cheios do poder de levantar e abençoar. Amém, Jesus. Cheios do poder da Tua palavra, para que nós possamos ser bem-aventurados aonde nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar, por favor. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos começar essa conversa, né? Entendendo uma coisa. Para nós, o que significa a palavra? Vocês já pararam para pensar? O que significa para você, no seu coração, a palavra de Deus? Ensinamento. Mas Jesus em João 1 é chamado de quê? Verbo. João 1 fala assim: e eis que ele é o verbo, que se fez carne e habitou no meio de vós. Amém, Jesus. Não é assim? Verbo, né? A professora de português, né, gente? Pode deixar passar. Verbo é o quê? Vocês já estudaram isso. Verbo é o quê? O que é, gente? Ah, não, gente. Você sabe. Hã? É uma palavra, mas é uma palavra de quê? De agir. Ação. Ação, direcionamento, né? Resultado final. Porque numa frase, o verbo define tudo. O verbo é o centro de uma frase. Todas as vezes que você coloca um verbo, é para falar qual ação vai ser feita e aquilo que vai ser realizado no intuito daquela frase. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E ainda disse: mandarei o meu Consolador para que habite dentro de você, para que você tenha um segmento de vida cheio da minha palavra. Deus está falando o verbo, ele decidiu habitar dentro de você. Se ele decidiu habitar dentro de você, é para que você tenha retidão, orientação, ação e chegue no lugar final onde ele promoveu para você e para mim, da forma que está escrito, da forma que está demandado, da forma que está sendo ensinado, para que nós sejamos bem-aventurados. Aleluia! Amém? Tudo que nos cerca é a palavra, gente. A palavra nos fez surgir, a palavra nos faz caminhar e a palavra vai nos fazer chegar até a eternidade. Amém, Jesus. É assim ou não é que funciona? Se a gente for olhar a história bíblica, Jesus fala o tempo inteiro da palavra. Tudo que ele cita a palavra. Toda cura que ele vai fazer, ele sendo a palavra, ele cita aquilo que ia ser deixado escrito para mim e para você. Não tem nenhuma parte da nossa vida que não esteja escrita na palavra da salvação. Não tem nada que você pergunte a Jesus que não tenha uma resposta escrita aqui para você. Uma direção, uma orientação aqui para a sua vida. Né?
Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso, que quando Ele criou todas as coisas, Ele dizia, haja! Não é assim lá em Gênesis 1? Todas as vezes que Ele ia fazer algo por mim, por você, Ele usava a palavra para nos ensinar a usá-la. Aleluia. Não tinha nada nessa terra, era face do abismo, era tudo escuro. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor parava sobre as águas, mas que também o abismo já existia, ou seja, Satanás já estava aqui, guerreando frente a frente contra a palavra. Né? E aí Deus, com toda a sua soberania, com toda a sua inteligência, né? Porque o culto é racional, com toda a sua retidão, tudo que Ele ia fazer para mim e para você, Ele falava, haja! Haja terra! E a terra se fez, e Deus viu que era bom. Haja os luminares, o luminar do dia, para trazer luz ao dia, o luminar da noite, para clarear a noite. E Deus viu que era bom. Haja os animais para o seu alimento. Tudo Ele falava, haja, haja, haja as águas, haja separação entre terra e águas, para que haja essa separação e você possa viver da forma que eu determinei para você. Tudo que Deus usa é a palavra. Amém. Só que nós temos que ter sabedoria em usá-la, né? A Bíblia nos dá vários exemplos. Moisés, quando foi atravessar o Mar Vermelho ali, o que Deus falou com ele? Diga ao meu povo que marche. Foi sem palavra, gente? Não foi. Diga ao meu povo que marche. Saiu uma palavra profética da boca de Deus. Se a gente quer vencer, nessa noite a gente tem que começar a aprender que as palavras que saem da nossa boca tem que ser palavras proféticas. Aleluia. Aí a nossa vida vai ser verdadeiramente transformada. A gente às vezes pensa assim, Deus, por que a minha vida ainda não mudou? Por que a vida da minha família ainda não mudou? No final vocês vão entender isso. Por que as coisas onde eu caminho não mudaram? Porque eu não estou profetizando. Porque se eu profetizar e você profetizar, a Bíblia diz, o Senhor cumpre a boa palavra que saiu da boca dos seus. Aleluia. Né? E aí nós vamos passando aí o Antigo Testamento todo falando da palavra. Todos os servos de Deus usaram ela a favor da obra do Senhor. Até que o próprio verbo veio. E ele veio num amor, né, irmãos? Num carinho. A Bíblia nos mostra no Novo Testamento que Jesus todo o tempo tinha boca dura. Mas ele nunca falou uma palavra contrária a nada. É verdade. Muito menos a Deus. Todas as vezes que ele ia se posicionar, ele falava, como meu Pai me enviou, assim eu farei. E ele abençoava, ele mandava os espíritos imundos saírem, ele fazia a obra da forma que Deus determinou. No deserto, quando ele foi levado ali ao deserto, né, e ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, quando o adversário veio tentá-lo, ele venceu o adversário só na palavra. Ele podia muito bem ter falado com o adversário, bate em retirada. Você está diante do verbo de Deus. Mas ele para nos ensinar, porque ele sabia que nós íamos precisar dessa palavra. E muitas vezes o adversário, ele sapateia na vida da igreja, mas a igreja não se levanta em autoridade para usar a palavra ao seu favor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Muita gente pensa assim, aceitei Jesus, sou salvo, fui batizado, nada mais vai me acontecer. Engano. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, mostra os ataques do adversário até o final de todas as coisas, principalmente na época do Apocalipse. Né? E aí, voltando ao contexto da palavra, irmãos. A palavra ela tem tanta força, nós acabamos de ler aqui, que a Bíblia citou aqui no livro de Tiago, Tiago, irmão de Jesus. Né? Muitas pessoas confundem quem é esse Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus. E ele pregou para uma igreja que estava começando a entender quem era Jesus. Porque não quer dizer que era judeu que conhecia Jesus 100%. Verdade ou não? Quem aqui é servo de Jesus? Glória a Deus. Muitos de nós não conhecemos Jesus 100%. E Tiago estava pregando para essa igreja. E quando ele começou a pregar, ele viu muitas dissensões na igreja. Muito disse não me disse, muita conversa contrária, muita divisão.
muita coisa contrária. E ele começou a exortar esse povo do poder da língua, irmãos. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ele começou a exortar esse povo que um pedacinho de carne é tão pequeno, né? Vocês já viram o tamanho de uma língua? De carne mesmo? É isso aqui, ó. Desse tamanhozinho. A parte de trás é que é maior, que sai aqui da faringe. Mas a parte da boca, desse tamanhozinho assim, ó. Mais ou menos. E a Bíblia mesmo falou que é um pedaço de carne pequeno. Que faz um estrago maior do que nós podemos pensar. Verdade. Né? Eu falo para vocês, nós vamos agora nessa parte, depois nós vamos passar para a parte que Jesus determinou também. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós, quando nós colocamos a nossa vida em aceitar Jesus, o nosso comportamento precisa mudar. Amém. A nossa postura tem que mudar. Eu não posso chegar aqui na igreja, dando um exemplo, tá, gente? Não aconteceu isso aqui, mas eu não posso chegar aqui na igreja simplesmente e falar com carinho assim, nossa, irmã. Irmã, ele falou com você. Mas não liga não, fica forte no jejum e na oração, não vai te atingir não. Olha o cálice de amargura gerado, ó. Vai igual uma flecha no coração. Não é assim? E isso é na igreja, no trabalho, na família, aonde nós estamos inseridos. Uma coisa que nós temos que entender é que muitas das lutas que nós passamos hoje são palavras que nós lançamos ontem. Muitas das pelejas que nós vivemos hoje são maldições que nós jogamos no mundo espiritual ontem. Né? A gente tem que pensar às vezes, por que eu não tenho uma casa boa? Porque lá no passado, talvez eu julguei no mundo espiritual que eu nunca teria uma casa. Será porque meu filho dá tanto trabalho? Porque lá atrás eu joguei no mundo espiritual que meu filho era um problema, que eu não queria ele desde o ventre, e que quando ele nasceu, ele se tornou para mim um peso, e que ele não daria nada. A palavra ligou no céu, e hoje os filhos dão tanto problema para os pais, às vezes por causa de palavras que nós jogamos lá atrás. É verdade. Não vai dar nada, não vai ser nada, não vai alcançar nada, porta nenhuma vai se abrir, coisa nenhuma vai acontecer. E nós não podemos ser assim, gente. Né? Nós mesmos trazendo para nós aquilo que nós cremos. Se nós cremos na palavra, é a palavra que nós vamos trazer para nós. Mas se nós cremos em outras coisas, são as outras coisas que nós vamos trazer para nós. Porque a boca vai sempre falar daquilo que o coração está cheio. É verdade. Se o coração estiver cheio da palavra, ele vai levantar abençoando e vai dormir profetizando. Ele vai levantar glorificando e mostrando a majestade de Deus. E ele vai dormir ligando no céu aquilo que ele espera que se cumpra. Amém. Mas aí a gente pergunta, por que eu estou sofrendo tanto? Eu já tenho 20 anos de convertido e estou passando por isso até hoje, Deus. Mas os 20 anos que você converteu, os 20 anos para trás antes de você converter, o que você jogou no mundo espiritual? Vocês já viram que tem maldições familiares que acompanham famílias inteiras? Começa lá no tataravô, vem para a avó, vem para a mãe, até a quarta geração que a Bíblia diz. Porque às vezes lá atrás foi jogado algo no mundo espiritual que precisa ser quebrado hoje. Porque a gente lança no céu tantas coisas que quando chega para nós a responsabilidade, muitas vezes a gente não aguenta. Né? Quando a gente... Por exemplo, quando vocês vêm conversar comigo, por exemplo, as mulheres, né? Ô, apóstolo, estou precisando disso aqui, está acontecendo isso aqui na minha vida. O que eu respondo para vocês a primeira vez que vocês conversam comigo? Vamos orar. E depois que Deus der a direção, nós faremos aquilo que Ele determinar. Agora imagina se você vai fazer esse papel de aconselhamento com uma pessoa que não tem sabedoria. Né? Nossa, fulano, lá em casa o negócio tá feio, tá pegando fogo lá em casa. Eu e meu marido estão daquele jeito. Nossa, difícil demais. A irmã vai virar e falar, separa, porque o mundo tá cheio de casamento aí pra você. Olha o que está sendo jogado no céu. Vocês entendem? Isso em relação à nossa vida pessoal, isso em relação à nossa vida secular e principalmente em relação à nossa vida espiritual.
O apóstolo começou a falar isso aqui no início do culto e é importante demais. Quando a gente profetiza, a gente tem que crer naquilo que Deus vai cumprir. Amém. Mas a gente mesmo quebra a nossa bênção. Às vezes, quando a gente põe o pé do lado de fora aqui, começando a perguntar para Deus, será que vai acontecer? Será que a porta vai se abrir? Será que a cura me alcançou? Será que eu recebi o Espírito Santo? Será que a irmã gosta de mim? Será que isso aconteceu? O será já quebra no mundo espiritual e coloca o adversário em posição de batalha. Ou a gente crê ou a gente não crê. A força da palavra, ela tem o poder, olha o que está falando aqui, de colocar fogo numa floresta inteira. O que a Bíblia está falando? Destruir o seu lugar de morada. Isso que a Bíblia está falando. Porque nesse tempo aqui, as tendas, as casas estavam inseridas em florestas. E se coloca fogo numa floresta inteira, quer dizer que está colocando fogo no seu lugar de comodidade, está colocando fogo no seu lugar de descanso, está colocando fogo no seu lugar de marcha, está colocando fogo nas coisas que te cercam. Por falta de sabedoria, você está perdendo bênçãos e está tirando a paz daqueles que estão ao seu redor por causa de palavras. É verdade. Uma coisa que a gente tem que aprender: a gente não fala de ninguém para ninguém, porque isso vira um telefone sem fio, né? Eu falo com a mãe: não, Alcione, hoje veio de calça, mãe. Dando um exemplo. Aí mãe chega para Elisângela e fala assim: Alcione, hoje veio de calça, sentou lá, ó, levou correção. Aí, quando chega de outra pessoa, já fala assim: você viu? Alcione hoje veio de calça, levou correção, tá afastado dos obreiros, não vai fazer obra. Aí já chega no quinto, o quinto já fala: Alcione veio de calça, recebeu uma correção daquela, gente, sentou, não vai fazer obra nunca mais. E só vai aumentando. É assim ou não é? Nós não fomos chamados para cuidar da vida de ninguém. Glória a Deus. Deus nos chamou para abençoar as pessoas e para cuidar da obra dele, é diferente. Nós não fomos chamados para apontar o nosso dedo para ninguém. Nós não fomos chamados para nos meter na intimidade de ninguém. Nós não fomos chamados para dar palpite na história de ninguém. Porque quem sabe o que está vivendo é somente a pessoa. Ninguém conhece aquele coração como Deus conhece. Por isso que toda vez que você for aconselhar alguém, for falar alguma coisa para alguém, fala para Deus primeiro: vamos orar. E depois que Deus der a direção, nós agimos naquilo que Ele determinou. Glória a Deus. Porque se naquele dia meu coração estiver cheio de caldo de amargura, né? Não, fulano faltou do louvor. Ah, é? Faltou? Então tá bom. Então senta e não faz mais obra. Imagina, gente, se fosse assim que as coisas funcionassem. E o valor de uma alma? Qual que tem? E o valor de uma vida? Qual que tem? Vocês sabiam que tem cálices de amargura que duram uma vida inteira? E muitas pessoas perdem a sua salvação por causa de cálices de amargura. E cálice de amargura é colocado por outras pessoas. Isso é estudo, gente. É científico. Cálices de amargura são colocados por uma terceira pessoa que se achega à sua vida para falar algo que fere o seu coração. Sendo que Deus, através da sua palavra, nos chamou para levantar, nos chamou para ajudar a amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que você quer para você é aquilo que você vai derramar na vida do seu irmão. Aquilo que você busca para você é aquilo que você vai fazer na vida da outra pessoa. Aquilo que você ora por você é aquilo que você vai orar pela vida do outro. Aquilo que você marcha na sua caminhada é aquilo que você vai ensinar o outro a caminhar. Glória a Deus. A gente tem que aprender muito. Mulher então fala que é um horror, né? A gente fala 8.000 palavras por dia, né, queridos? E o homem não fala nem metade disso. Mas as nossas 8.000 palavras, elas têm que ser com sabedoria, então a gente fica calado. Amém. Pediu Deus a vida inteira uma casa. Na hora que a casa chega, fala assim: eu queria morar aqui. Comprou o lote aqui, não queria morar aqui. Construiu a casa que nem me perguntou. Você pediu para Deus uma casa? Você não falou para Ele onde que você queria essa casa. Você disse para Ele que você queria uma casa. Aleluia. Né? Olha o que está sendo jogado no mundo espiritual. Ó. Palavras, palavras, palavras e palavras. Sabe? O que eu vejo hoje são corações muito presos. Presos por dor, presos por rancor, presos por amargura.
presos por doenças que vêm ao corpo físico, por causa do corpo espiritual. Vejo pessoas que oram, jejuam, leem a palavra com o coração super entristecido. E quando a gente para pensar o porquê dessas coisas, muitas coisas têm a ver com essa conduta. Porque a Bíblia fala, né? A mesma coisa que falou aqui, fala lá em Números, que da mesma fonte não tem como sair água doce e água salgada. A gente tem que decidir, amarga, qual água que nós vamos jorrar. Aleluia. Sendo que o Senhor é o rio de águas vivas. Então, se eu decidir pelas águas doces, é o Senhor que vai jorrar de mim, não sou eu mais que vou jorrar. Glória a Deus. A gente tem que estar muito atento a isso, irmãos. Porque da mesma forma que a Bíblia diz que uma língua pode colocar fogo numa floresta inteira, a Bíblia também diz que uma língua, ela salva vidas. Amém. Ela traz bênçãos. Ela traz respostas. Porque se nós soubermos nos posicionar mediante a pessoa do Espírito Santo, da nossa boca não vai sair mais maldição. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo, ele é manso. Ele é humilde. Ele é a face de Deus nessa terra. E se ele não traz aquelas respostas para nós, ninguém mais traz, gente. Nós estamos, às vezes, guerreando contra as coisas que está na hora de a gente eliminar. Né? Se você está passando por algum problema assim, que você se lembra, porque eu quero que o Espírito Santo vai começar a nos lembrar de coisas que nós falamos no passado, essa noite é a noite de deixar aqui. Porque a partir do momento que nós pedimos perdão ao Senhor e que nós consertamos o nosso altar com Ele, a culpa não nos pertence mais. Essa carga não nos pertence mais. E essa cruz de amargura não nos pertence mais. Vai ficar no passado, nós vamos marchar daqui para frente. Amém. Porque nós precisamos marchar. Né? Nós temos que refletir. Qual foi a palavra que eu disse que magoou alguém? Eu disse alguma coisa para o meu filho que ele abateu e que ele parou? Eu disse alguma coisa para o meu marido que ele abateu e que ele parou? Eu disse alguma coisa para alguém que essa pessoa retrocedeu e entristeceu? No meu passado, eu falei alguma coisa dentro de casa que até hoje a minha família está pagando por isso? No passado, eu lancei palavras ao mundo espiritual sobre o meu casamento e até hoje eu passo luta no casamento por aquilo que eu falei lá atrás. Eu não vou ser feliz, não é assim? Não tem nada para mim nessa terra. Que família é essa que eu fui arrumar? Que marido é esse que eu tenho? Eu estou dando exemplos assim, porque essas palavras saem da boca das pessoas. Né? Eu não vou fazer mais nada para Jesus, não é assim? Aí depois Jesus senta e coloca para passar pelo fogo, pela água, a gente não entende por quê. Eu não vou fazer mais nada para Jesus. Quem sou eu para falar isso? Se Jesus é o soberano sobre a minha vida, e se ele tirar o meu fôlego de vida, eu não tenho nada. Aleluia. É ou não é, gente? Para nós tem que ser uma honra ser chamado. Quando ele separa alguém e chama para boa obra, para o bom ministério, para uma boa caminhada com ele, é uma honra. Se ele me chamou para interceder, é uma honra. Se ele me chamou para louvar, é uma honra. Se ele me chamou para pregar, é uma honra. Se ele me chamou para limpar a igreja, é uma honra. Vender um lanche é uma honra. Tudo para Deus é uma honra, porque a ele toda a honra e toda a glória. E eu não estou fazendo por mim, eu não estou fazendo por pessoas, eu estou fazendo para Jesus. Aleluia. E a gente se abate espiritualmente com as palavras. Vocês entendem? Fui deprimida minha vida inteira, por isso que eu estou deprimida. Sofri minha vida inteira, por isso que eu sofro. Chorei minha vida inteira, por isso que eu choro. Passei isso, aquilo, trouxe essas minhas coisas no meu passado, por isso minha vida é assim hoje. Deus falou muito comigo nessa palavra. Muito. Porque tem mágoas que vêm no nosso coração que a gente não entende. Às vezes lá atrás um pai, uma mãe falou uma palavra sobre a nossa vida que nos abateu até hoje, e isso precisa ser quebrado no mundo espiritual, porque a palavra tem força, né? Quando, às vezes brincando, gente, nem brinca com isso. Um filho faz uma bagunça, faz uma coisa lá, né, Rubem? Janga as panelas pra fora, bate as portas, quebra as portas do armário. Mas a gente fala assim, não, esse menino tá ficando doido. Né? Esse menino tá tribulado. Sangue de Jesus. Muita gente fala isso.
Misericórdia. Né? E a gente tem que vigiar, porque depois que lançou, não tem como voltar atrás. Por isso que Deus colocou a voz para fora. Com essa mesma língua, nós bendizemos a Deus e nós maldizemos os nossos irmãos. É isso ou não é? Então, Deus hoje está nos dando um ensinamento que não adianta eu falar a língua dos anjos. Não adianta eu ter o melhor, o maior dom que pode estar escrito na palavra. Não adianta eu ser renovada pelo Espírito Santo todo dia quando eu chego na igreja. Não adianta eu pregar bem. Estou falando de mim, mas para todos. Não adianta eu ser uma ótima pessoa nos eventos. Não adianta eu ser um levita com uma voz mais maravilhosa que existe no país. Sem amor, eu nada serei. É verdade. E só o amor que faz a gente ter palavras de retidão. As outras coisas não fazem. Não é, gente? Se a gente for parar para refletir hoje, no momento da oração, nós vamos refletir. Hoje eu estou pagando por uma coisa que eu falei lá atrás. Né? Quando eu comecei a estudar, fazer faculdade, eu tinha 20 e poucos anos. E eu formei meu primeiro curso superior. Depois, com 30 e poucos, eu fiz o segundo curso superior e agora estou fazendo o terceiro. Mas é para a glória de Deus. Porque lá no passado, eu falei com Deus assim, é do jeito que a minha vida está indo. Nunca que eu vou conseguir trabalhar na minha área que eu formei. E eu não consegui. Eu trabalhei 29 anos praticamente na área de saúde, fora da área que eu formei para exercer. A culpa foi de Deus? Eu que lancei no mundo espiritual. Olha como é que a gente tem que ter cuidado com as coisas. Né? Às vezes a gente profere palavras sem pensar, e essas palavras elas trazem consequências enormes para a nossa vida. Ah, eu vou na festa hoje, problema não. Tá de boa, tá tranquilo. Eu vou, depois eu volto, vai ficar tudo tranquilo. Eu vou, depois eu volto, vai ficar tudo tranquilo. Jesus perdoa de novo, tá me dando livramento lá fora. Jesus não faz isso não, gente. E a palavra está sendo ligada. São um conjunto de amarguras, que é isso que está mais me chamando a atenção na igreja. Né? Às vezes nós estamos aqui todos reunidos em nome de Jesus. Todos reunidos, às vezes famílias inteiras aqui dentro. E tem pessoas das próprias famílias que não conversam. Tem pessoas das próprias famílias que não se entendem. E nem fazem questão de se entender. Tem pessoas próximas que cortam os vínculos por causa de coisas pequenas demais, por causa de julgamentos, por causa de apontamentos que põem fogo numa floresta inteira. A gente tem que ter sabedoria na nossa vida em todos os sentidos. E foi o que Deus ministrou no meu coração. Porque eu tenho passado por situações familiares que só eu e Deus sabemos. E poucas pessoas sabem. Mas quando eu lembro dessas coisas, Deus ministrou claramente no meu coração. Não carregue essa culpa, porque ela não é sua. Aí ele me lembrou. Você foi lá e pediu perdão. Você foi lá e consertou. Você foi lá e fez o que eu mandei. Se não adiantou, quem está perdendo são eles. De não conviver com a presença do meu Espírito que há em ti. Não carregue essa culpa. Às vezes a gente carrega culpas, gente, que a gente mesmo põe em nós. O negócio já aconteceu há 50 anos e a gente está carregando aquela cruz pesada, uma cruz que esmaga a nossa vida. A gente não se perdoa, sendo que Jesus já nos perdoou. Aleluia! Né? Nossa, eu fiz isso aqui no passado, nossa, quase que acaba com a minha vida. Glória a Deus que não acabou. Deus te deu uma nova oportunidade de se levantar, marchar, para receber o melhor que Ele tem para você. E as suas palavras, o seu posicionamento e a sua autoridade vai mudar, para que você não fique com o coração preso e te impeça de receber as bênçãos que Ele tem. Quem lembra de passado, gente, é a gente, que Jesus não lembra mais não.
A Bíblia fala, a partir do momento que você me aceitou e que eu te perdoei, que você se arrependeu, eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu estou passando uma borracha na sua vida e estou começando a reescrever a sua história. Amém. Mas nós estamos cativos e presos no nosso próprio eu, porque a gente não larga as coisas que passaram. É ou não é, gente? Estou no silêncio, gente. Caiu uma agulha aqui hoje. Mas não é verdade, gente. Eu até, acho que um ano atrás, né, mãe? Um ano atrás, teve uma vez que o pai falou assim comigo. Aconteceu um fato lá em casa, e ele falou assim comigo, daqui, de hoje em diante, eu sou seu inimigo. Imagina você escutar isso do seu pai. Sendo que eu era super agarrada com ele. É como se ele tivesse me dado uma espadada que me tirou do prumo e eu custei a voltar ao normal. E depois disso, a relação ficou estremecida. Porque ele falou e jogou. Quem joga, esquece. Esse é que é o problema da palavra. Porque quem joga, esquece do que falou. Mas quem recebe, é ou não é, gente? E aí a relação ficou muito estremecida. E eu tentava conviver com ele, né, mãe? Da melhor forma possível, mas não dava. Não dava, porque toda vez que eu entrava, eu sentia que tinha alguma ruptura e eu não conseguia. E aí, quando ele adoeceu, que ele estava quase morrendo, eu fui ao hospital e ele me pediu perdão. Não só por isso, mas por uma infinidade de coisas. Mesmo assim, meu coração ficou... Quem já passou por isso? A pessoa te pede perdão, mas você continua... Né? E meu coração continua apertado, continua entristecido. E ele morreu, meu coração continua entristecido. Continua apertado. Não por ele, porque eu o abençoei, fiz um apelo para ele, orei por ele e ele foi salvo. Mas por mim. Porque na hora eu não tive sabedoria da palavra para reverter a situação. Eu me senti tão atingida que eu não tive autoridade para reverter isso. E é o que Deus está falando com você hoje. Você está levando flechada, está levando setada, está levando palavra aí, ó, que está tentando te derrubar. Tenha autoridade do Espírito Santo e seja a boca dele para você reverter a situação antes de se tornar um cálice de amargura. E aí a gente vai ficar muito mais em paz. E aí, diante de muita oração, porque pai já morreu, já tem 8 anos, né, mãe? Esse mês faz 8 anos. É esse mês. Já tem 8 anos e eu entrei em oração por esses propósitos, todos dele. Todos. E por outros propósitos também. Quando foi semana passada, eu falei assim com o apóstolo. Sabe aquelas coisas que me machucavam esses anos todos? Hoje eu senti do Espírito Santo que não me machucam mais. Hoje eu estou renovada e por isso eu não choro mais. Porque Deus tirou essa carga das minhas costas, me colocou de pé, porque eu tenho uma obra muito grande para fazer. Eu não posso ficar parada nas minhas próprias coisas. E isso serve para você. Porque às vezes você está parado nas suas próprias coisas, porque você está carregando o mundo aí nas suas costas, e está na hora de Deus retirar esse mundo daí. Está na hora de você se liberar da culpa. Está na hora de você se liberar da falta de ação. Está na hora de você se liberar da desobediência. Porque muitas vezes é nós que desobedecemos. Está na hora de você se liberar da falta de temor. Está na hora de você se liberar disso tudo e vir para os pés da cruz hoje e sair daqui renovado. Aleluia! Se você não bebe mais. Se você ia para a festa do mundo, você não vai mais. Se você fazia coisas contrárias, você não faz mais. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. E não te cabe humilhar que você seja da vontade de Deus. A gente não cabe lá fora não, gente. E as palavras que vem de lá? Né? Se aqui dentro já está difícil, diga lá fora. Como é que tá? Né? A Bíblia fala assim, quem tem um amigo tem tudo. A Bíblia fala vários? A Bíblia fala quem tem? Olha como é que Jesus deixou o negócio seletivo. Porque se fosse para a gente ter vários, todo mundo seria amigo de todo mundo, confidenciava com todo mundo e se abria com todo mundo. Mas Jesus conhece a nossa natureza. Ele falou, quem tem um amigo, tem tudo.
Tem amigo que é mais chegado? Vocês entendem como tem que ser o nosso posicionamento? Porque lá atrás ele já sabia como nós seríamos. Né? Tem tanta gente aqui dentro hoje que precisa liberar essa culpa de você. Que precisa liberar pessoas no mundo espiritual. Mesmo se você não fez, se foi a pessoa que fez com você, libera. Porque a brasa vai vir sobre a sua cabeça, não é sobre a cabeça da pessoa. Às vezes você ouviu palavras que te arrebentou. E eu falo, quer arrebentar uma pessoa, é vir palavra de pai e mãe, de marido e de esposa. Arrebenta com a vida da pessoa. É ou não é, gente? Porque eles são seu espelho. Pai e mãe é espelho de filho. Então você está espelhando ali, você está espelhando. A pessoa vem e te mostra o contrário do seu mundo. Vocês entendem? A gente como pai e mãe, a gente tem que ser espelho. Mas a gente também como filho e filha, a gente tem que liberar as coisas que trouxeram tanta culpa para as nossas vidas. Que trouxeram tanta... Como é que fala? Tanto estreito na nossa vida. A gente pergunta para Deus às vezes, por que a promessa não me atinge, Senhor? Por que o Espírito Santo ainda não me batizou? Por que às vezes eu não consigo estar na igreja? Por que eu não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo sentir a sua presença, não tenho intimidade contigo? Não consigo sentir aquilo que o povo fala que sente, Deus. Porque do coração é que procedem as saídas da vida, irmãos. Amém. Provérbios 4. Né? Se do coração procedem essas saídas, e essas saídas não estiverem linkadas aqui com a vontade de Deus, não tem como transformar, porque é o coração que nos move. Nós temos um espírito fortalecido em Deus, mas o coração que nos move. Vocês entendem isso? A gente, igual eu falo por mulher, eu posso falar pelos homens. Mas nós mulheres, nós somos sentimento. Né? Se a gente vê alguém chorando, a gente quer abraçar. Se alguém caiu, a gente quer levantar. Né? Se fez alguma coisa com a gente, as imediatistas querem ir lá resolver tudo na hora. E a gente é muita emoção. Se o nosso coração tiver com saídas da vida no lugar, todas as vezes que nós tivermos que agir, nós vamos agir mediante essas saídas. Mas se o nosso coração estiver cheio de amargura, dor, ressentimento, peso, culpa, coisas nos prendendo, todas as vezes que nós tentarmos fazer algo, vai ser isso que a gente vai liberar, não tem jeito. A gente percebe quando a pessoa está triste só de olhar. É ou não é, gente? Quando a pessoa está com algum problema só de olhar. Quando a pessoa está passando por prova só de olhar. Porque o coração traz ao rosto aquilo que ele está sentindo. E é isso que a gente passa. Mas Deus está falando, a gente está vivendo cálices de amargura tão grandes, irmãs e irmãs, que está na hora da gente liberá-los para a gente conseguir vencer e marchar. Sabe? Quando você tiver alguma coisa que te desagrade daqui para frente, fala, Senhor, eu vou orar, que transforma no Senhor. Não joga mais nada no mundo espiritual, senão piora. Né? Aquela pessoa ali fez isso comigo, não conversa com ela mais, não faz isso. Jesus não é assim. Jesus é um amor incondicional, gente. Incondicional, tão incondicional, que quando ele foi para a cruz, estava aqui na passagem que o apóstolo leu, os bandidos estavam do lado dele. E um pediu perdão e falou, ainda hoje estamos comigo no paraíso. Aleluia. Os soldados pregando ele lá na cruz, ó, colocando coroa de espinhos nele, colocando tudo nele, e ele olhando para baixo, falando, Pai, perdoa eles, você sabe o que faz? Não. Imagina se fosse com a gente. Imagina se a coroa fosse em nós. Se os pregos fossem em nós. Se Deus nos colocasse aqui agora, Ele não vai fazer isso, porque Ele já fez. Mas se Ele nos colocasse aqui agora e falasse assim, ó Beatriz, pega a cruz ali, filha, e vai, anda a cidade inteira, porque esse povo precisa ser salvo. Qual que ia ser o pensamento de Beatriz? Vou carregar uma cruz a cidade inteira nesse peso, nesse frio? Não é assim, gente? Estou dando um exemplo, tá? Mas Jesus não é assim, gente. Jesus pegou 300 quilos nas costas, machucado, ultrajado, humilhado, pisado, julgado, apontado, com tudo isso que a gente sente aqui, ó. Jesus foi julgado, quem é que já foi julgado? Jesus foi humilhado, quem é que já foi humilhado? Todo mundo? Todo mundo.
Jesus foi ultrajado, ou seja, avançaram o limite que ele não permitia que fosse avançado. Jesus foi massacrado fisicamente. Jesus foi massacrado psicologicamente. Sendo filho de Deus, estava em carne e osso e sentiu toda a dor que eu e você sentimos. Mas a Bíblia fala, olha a força da palavra. Ele foi como uma ovelha muda para o matador. Glória a Deus. Porque ele sabia que a dor que ele estava sentindo, se ele abrisse a boca, ele não ia falar uma coisa que Deus se agradaria. Então ele decidiu por ele ficar calado. Se você vai falar algo que Deus não agrada, não fale. Se você vai fazer algo que Deus não agrada, não faça. Se você vai tomar uma atitude que Deus não agrada, não tome. Porque isso vai trazer consequências. E para quebrar consequências não é fácil, gente. Glória a Deus. Hoje a gente tem que pensar muito sobre isso. Amém. Igual, às vezes tem criança, igual lá na escola, eu tenho os de transtorno autista, né? Tem um que usa até um abafador, porque ele não aguenta barulho. Toda vez que ele ouve barulho, ele fica transtornado. Aí, tem gente que olha para essas crianças e fala assim, lá vem o atribulado. Lá vem o transtornado. Assim eles falam. Né? Lá vem o bagunceiro. E vai colocando nome. Vai colocando nome. Imagina o peso espiritual que isso tem na vida dessa criança. Eu estou dando exemplo para vocês entenderem. Filho, como é que a gente faz com o filho? O filho fez uma coisa que nos desagradou demais. Correção. Mas correção aqui, ó. Quando fala assim, olha, corrige seu filho com a vara. Essa é a vara. Vara não é dar um couro, não, gente. Deixar o menino roxo, não. Vara é isso aqui, ó. Palavras de sabedoria e de ciência. E aqui a gente corrige. E aqui a gente ensina. E o maior sinal de amor de Jesus em nós... Vem cá, meu filho. Deixa eu te dar um abraço do Pai. Porque isso tudo vai passar em nome de Jesus. Amém. Vocês entendem a diferença? Se eu pegasse e falasse assim, eu sei, entendeu? O que meu filho ia carregar? O que meu filho ia buscar? E isso serve para cada um de vocês hoje. Tem muitas pessoas aqui, como eu também, que precisam primeiro pedir perdão para Deus. Consertar tudo que tem que consertar os pés da cruz para tirar essa culpa hoje e ela ir embora. Amém. Né? Fala os nomes, gente. Deus, eu estou liberando o mundo espiritual em nome de Jesus, fulano, e estou pedindo a essa pessoa perdão. Recebe o meu perdão e leva até ela. Senhor, todas as palavras que eu lancei no meu filho no passado, hoje eu estou quebrando em nome de Jesus, Pai. Faça com que meu filho seja próspero e bem-aventurado. Amém. Pai, em nome de Jesus, meus filhos não são nervosos, não são agitados, não são problemáticos, não tiram a minha paz, que muita mãe fala isso, não me deixa dormir, não, eu inverto essas palavras. Meus filhos são geração do Senhor, que foram gerados em milagre no meu ventre, eles são bênção, eles são herdeiros da sua glória, eles vão receber o melhor que o Senhor tem para derramar. Amém, Jesus. O meu trabalho foi o Senhor que me deu, ele é abençoado até que o Senhor abra a segunda porta. Né? A minha igreja é abençoada porque eu ouço a sua palavra. A minha irmã é abençoada porque ela está lá junto comigo trabalhando com o Senhor. É assim que a gente tem que se portar. Amém. Para que a gente não sofra consequências espirituais, gente. Vocês já viram que tem muita gente que é liberto, aí passa um tiquinho, tá com problema de novo, aí passa um tiquinho, tá com problema de novo, aí passa um tiquinho, tá com problema de novo, e vai naqueles pulos. É aqui, gente, ó. Que Deus não arromba. Eis que estou à porta. Né? Tem situações que a gente não consegue prosperar. Né? O dinheiro entra, a gente é dizimista e a gente não está vendo o retorno disso para nós em bênção. Sendo que a gente é fiel com Deus e faz prova dele. A gente tem que pensar como eu estou, primeiro, entregando meu dízimo, abençoando com alegria. Como eu estou usando o meu dinheiro, ou eu falo com Deus assim, não, recebi ontem, hoje não tem nada. Recebi ontem, hoje não tem R$1, que vida é essa? Não é, gente? Recebi ontem, minha conta de luz veio R$500, foi embora tudo que eu trabalhei hoje. Meu Deus do céu. Olha que eu estou jogando mundo espiritual.
Recebi ontem, mas meu dinheiro vai render, porque o Senhor é comigo. Aleluias. Recebi ontem, e Ele vai trazer a provisão e os escapes, porque eu sou fiel com Ele e eu faço prova dele todos os dias. Glória a Deus. Recebi ontem, talvez não é o que eu sonhava, mas eu peço a Deus que aumente essa quantia para que eu tenha tranquilidade. Aleluia. É? Ô, gente, eu vou falando, Deus vai me lembrando das coisas. Quem trabalha com você, quem está ao seu redor, fala nada não. Nossa, que a pessoa pega no meu pé, some do meu caminho. A pessoa some, gente. É? Não, aquela cliente é chata demais, tu vai dar noite. Ai, Jesus! Não tire de você o seu próprio sustento. Porque a partir do momento que você amaldiçoa uma pessoa dessa, Deus tira o sustento de você mesmo. E a gente tem que pensar, gente. Vocês estão entendendo, em pequenas linhas, a força da palavra? Nós temos que aprender a bendizer as pessoas. Porque é através da nossa vida que a vida delas vai ser mudada, vocês sabiam? Porque quando o Espírito Santo naquele dia estiver posicionado e você mandar uma palavra de vitória para aquele coração ali que está tudo destruído, o Espírito Santo vai, convence e muda tudo. Através da espada que saiu da sua boca. A nossa boca é uma espada. Uma espada penetrante, que vai, olha, penetrando. E quando o Espírito Santo está posicionado, ele pega a sua palavra e ó, puf! Porque ele tem que ter ali uma voz profética para mandar aquilo que ele vai alicerçar naquele coração. Glória a Por Deus. isso que ele fala, quem vai ouvir se não há quem pregue? Como virão a mim, se ninguém está falando de mim? Como virão a mim se ninguém está bendizendo meu nome? Como virão a mim se ninguém está levantando aqueles que estão ao seu redor? O que o Espírito Santo vai plantar, gente? É isso que eu quero ensinar para vocês hoje. O Espírito Santo não tem compromisso em palavras contrárias e torpes que está escrito na palavra. O Espírito Santo só tem compromisso com as palavras que estão escritas. E a Bíblia diz em Efésios 4, não pronuncieis palavras torpes. A Bíblia diz no Antigo Testamento, não pronuncieis palavras torpes. A Bíblia nos ensina todo o tempo falando, as palavras torpes afastam você da minha presença. E palavra torpe não é só palavrão não, gente. Palavra torpe é tudo aquilo que vem contrário à palavra e à vontade de Deus. Vocês concordam que a gente precisa ser livre? Amém. Glória a Deus. Quando Deus deu o tema do Congresso de Mulheres, eu comecei a refletir o porquê. Por que desse tema? Pela graça sois salvas. Pela graça sois salvas. Pela graça sois salvas. Graça, favor e merecido. Né? Nós não merecemos e recebemos. Amém. Lá na cruz, a graça dele. E ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida. Mas vocês concordam que quem vai manter essa graça somos nós? Por isso que ele fala, pela graça sois salvos. Se você mantiver a graça, sua salvação é garantida. Mas se você abandonar a graça, não tem como fazer nada. E palavra também faz a gente abandonar a graça, gente. Faz a gente abandonar o centro da vontade de Deus. Né? Se o seu marido bebe, começa a profetizar, Senhor, a partir de hoje ele não bebe mais. Amém. Senhor, a partir de hoje, toda vez que ele colocar um copo de bebida na boca, Senhor, o Senhor vai trabalhar, vai trancar a boca dele. Senhor, em nome de Jesus, quando ele chegar no bar, você está na cadeira, a cadeira vai dar problema e vai vir embora. Senhor, em nome de Jesus, põe sono nesse homem, manda ele dormir. E vai profetizar. Mas não fala nada de contrário. Nada de contrário. Para que você não perca a sua vez. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. Hoje eu faço uma pergunta para vocês. Que você pense e repense no seu coração. Vamos louvar um hino para você pensar com o Senhor. Libera hoje do seu coração todas essas culpas que estão aí. Libera do seu coração todo esse peso espiritual que você está carregando que não te pertence mais. Amém. Aquilo que eu fui, hoje eu não sou mais. Não sou. Então aquilo que eu fui não me cobra mais do que eu sou hoje. Isso é que tem que estar no coração da igreja. Ah, eu pulava carnaval lá onde? Tá só de biquíni. Falou certo, pulava. Hoje eu sou uma mulher de Deus diante do Senhor, cheia do Espírito dele e lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso é que vale. Porque se a gente fosse perfeito, a gente já estava no céu. Deus nos dá a possibilidade de arrependimento. E é esse arrependimento que a gente tem que agarrar todos os dias. Né? Sendo jovem, sendo já maduro,
sendo já idoso, a palavra é para todos. Que os idosos cuidem da sua salvação. Que os maduros busquem a essência do Espírito e se firmem para pregar para outros. E que os jovens, que são fortes, mudem a sua mentalidade de que o mundo verdadeiramente não tem nada para oferecer. Se não for Jesus na nossa vida, nós não temos nada. Amém. Amém? Se tiver filho aqui, não chame sua mãe e seu pai mais de chato, de chata, de pega no meu pé. Não fala, não jogue isso no mundo espiritual para os seus pais. Se eles estão cobrando, é porque você precisa ser corrigido, porque o pai corrige crianças. Amém. Né? Então está na hora da gente aprender muita coisa. Mas eu creio que a partir de hoje o Espírito Santo vai colocar uma espada na nossa boca. Amém. Mas uma espada tão grande que quando a gente for falar vai ter casca. Vai atravessar lá na garganta pra gente ficar calado. Né? E que a gente seja usado para abençoar. Jamais diga pra alguém assim: não, fulano, hoje eu vou na igreja. Você vai não, porque eu também não vou. Não, vontade de ir na sua igreja, tá com vontade de falar, depois eu te passo o endereço. Não é assim? A gente é amor, gente. Ó, você tá com vontade? Vamos encontrar em tal lugar que eu te levo para te apresentar a minha igreja para que você seja bem recebido. Né? A gente tem que mudar certos comportamentos. Só para encerrar, uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus: o amor que nos cerca dentro da igreja é o que nos mantém de pé. Amém. Né? Eu não sei como é que estão as igrejas aí fora, mas a frieza é bíblico, né? Mateus fala isso, Marcos fala isso, que no final dos tempos o amor se esfriaria. E mesmo dentro da igreja, às vezes você entra e sai e ninguém te enxerga. Você entra, senta, assiste o culto, participa de tudo, ninguém te vê. Você levanta, vai embora, ninguém nem te enxergou. Às vezes tem 200, 300, 400 pessoas dentro da igreja. Não são capazes de chegar perto de uma pessoa e dar um abraço do Pai. E o que nós temos aprendido com Deus é que um abraço do Pai faz toda a diferença. Quando você é acolhido, você tem força para continuar. Quando você não é enxergado, você não tem força mais para lutar. Então, que nós tenhamos essa essência dentro de nós a partir de hoje. E nós vamos orar para que esses pesos saiam de nós, viu, gente? Ah, Deus, eu manifestei. Falou certo, manifestei, não manifesto mais. Porque quem habita dentro de mim é o Espírito Santo. Amém. Ah, Deus, mas eu pequei. Então vai e não peques mais, porque a palavra diz para você ir e não pecar mais. Amém. Então, hoje é mudança de conduta, gente. O que você vai deixar aos pés da cruz aqui hoje? Tudo que te parava. E é tudo mesmo. Glória a Deus. Tudo que te parava. Aí os sonhos atribulados vai parar. As lutas de madrugada vai parar. Né? As perseguições, elas não acabam, mas elas diminuem. Os apontamentos, os julgamentos. Deus já não permite mais chegar isso até nós, porque a Bíblia diz que Ele nos blinda, Ele nos cela. Glória a E Deus. se nós somos selados, aquilo que não é dele, Ele não deixa mais aproximar de nós. Aquilo que não for bênção na nossa vida, Ele tira. Pessoas que não são nossos amigos, Ele afasta. Aquelas pessoas que não tiram a presença de Deus, Ele leva embora. É assim que Deus faz. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. É isso que Ele quer fazer conosco hoje. Amém? Então você vai se colocar de pé. E no momento do louvor, eu gostaria assim que você fechasse os seus olhos. Que você conversasse com Deus aí no seu lugar. Para que essa culpa aí que você carrega, ela fique para trás. Para que a dor que você carrega, pede Deus para tirar de você e te dar um renovo espiritual para você aguentar, continuar marchando, para você vencer. Aquilo que ainda não aconteceu, entrega nas mãos de Deus para que aconteça. Tá? Aquilo que te fere, coloca aos pés da cruz hoje na hora que você passar aqui, que a ferida já foi levada por Ele já foi ferido por todos nós. Amém. E pelas pisaduras dele nós já fomos sarados, então a gente não tem que carregar nada. Glória a Deus. Se você foi abandonado, deixa o abandono aqui. Se você não teve amor de pai e mãe, essa dor do seu coração, deixa aqui, porque ele é seu pai. Né? Se você não tem o amor que você gostaria do seu marido, da sua esposa, deixa aqui, porque Deus transforma. Se você foi, às vezes, como é que fala? Agredido ou agredida fisicamente, psicologicamente, se ultrapassar nos limites, que aqui tem criança, ultrapassar nos limites que não deviam,
no seu corpo, sem a sua permissão. Isso tudo traz muita ferida. Se te humilharam por alguma coisa que você fez, essa ferida hoje tem que ficar aqui. Amém. Porque tudo isso já passou, gente. Você aceitou Jesus. Glória a Deus. Então pode ter sido ali, olha, tocada sem permissão, tocado sem permissão, abandonado por pai e mãe, ou mesmo tendo pai e a mãe, não teve aquele amor incondicional para te erguer. Isso te faz falta até hoje, te dói. Pede a Deus para te curar, para que você consiga amar os seus pais, para que eles também sejam salvos como você é. Amém. Amém? Então hoje vai ficar tudo aqui. E prestem atenção nas palavras que vocês vão derramar aos pés da cruz. Nós acabamos de aprender aqui hoje como a gente tem que falar e que se apresentar diante do Todo-Poderoso. Amém? Espírito Santo, ore por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Vai falando, igreja. use as palavras que eu necessito usar. Vai liberando essa noite, mas igreja. não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Oh Deus, poderoso é o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, mas Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Deus está te dizendo, comece a colocar o nome dessas pessoas no teu altar. Amém. Comece a entregar nas minhas mãos todo aquele que te magoou, que te entristeceu, que por algum motivo da vida te apontou, te derrubou, te traiu, e que você carrega essa dor dentro de você até hoje. Coloca aqui nas minhas mãos a ausência do seu pai. Coloca aqui nas minhas mãos a ausência da sua mãe. Coloca aqui nas minhas mãos, talvez, o cuidado que você não teve na infância e que isso te dói até hoje. Coloca aqui nas minhas mãos, filhos meus, tudo aquilo que machuca vocês, que entristece e que está impedindo de vocês caminharem no centro da vontade do Pai. Coloca nas mãos do Senhor todas as palavras que foram lançadas contra a sua vida. Ou talvez palavras que você próprio lançou contra pessoas, mas que você não quer mais carregar culpa no seu coração. Porque hoje você está se dobrando aos pés da cruz do Senhor. Aleluia. Coloca nesse lugar os seus filhos. Coloca nesse lugar os seus netos. E peça a Deus que faça um raio-x na sua família nessa noite. E que jogue por terra, talvez, alguma palavra que você disse lá no passado. E que tenha impactado a vida deles até hoje. Peça a Deus para te perdoar. Porque às vezes você falou sem sentir ou falou sem pensar. E essas palavras foram lançadas e trouxeram lutas, trouxeram estragos que hoje precisam ser quebrados. Peça a Deus que vá no íntimo do seu coração, tire as frustrações. Tire as frustrações de dentro do seu coração e essas frustrações vão se transformar numa força muito grande para você alcançar os seus objetivos. Se você se frustrou porque uma porta de emprego que você sonhava ainda não se abriu, aquieta. Deus tem poder de fazer todas as coisas no tempo certo. Se você se frustrou porque você não foi apoiada por alguém ou apoiado por alguém em algum objetivo da sua vida, está na hora de se levantar, porque a sua força vem do Senhor. Se você sente no seu corpo físico ainda as dores daquilo que você passou no passado, peça a Deus que retire.
Às vezes você foi tocada sem permissão. Você foi tocado sem permissão. E essa dor no seu interior é tão grande. Tem te atrapalhado em tantas áreas da sua vida. Peça a Deus que leve embora e que deixe seu coração em paz. E lance um brado de perdão sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro agora aos seus sentimentos mais íntimos. Em nome de Jesus. A tudo aquilo que está guardado no seu coração, as 7 chaves, que nem o próprio Senhor está conseguindo entrar. Mas Ele está dizendo hoje para você, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar e eu vou retirar de dentro de você todas essas feridas que deixaram seu coração escuro. Amém, Jesus. Para que Ele possa ter a cor do sangue do Cordeiro de novo, porque você é marcado. Glória a Deus. Às vezes são coisas que você não disse na hora, que você não respondeu na hora, que você não questionou na hora, que você não impactou na hora que você guardou. Isso te fere. Em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas do nosso passado que talvez nem fazem parte mais da nossa vida, ou não fazem parte mais desta terra, mas peça a Deus para liberar você. Em nome de Jesus. Peça a Deus para curar você. Peça a Deus para retirar de dentro de você aquilo que te dói. Peça a Deus para retirar de dentro de você o travamento, a dificuldade de orar, a dificuldade de jejuar, a dificuldade de ler a palavra e a dificuldade de obedecer. Porque às vezes a obediência ela é tão difícil, porque nós ainda não liberamos totalmente a nossa carne para estar no Espírito. Peça ao Senhor que coloque no seu coração a palavra como seu alicerce. Em nome de Jesus, Pai. Que você medite nessa palavra de dia e de noite, que ela seja o seu caminho. Que Ele seja o seu conselheiro. Que Ele seja o seu levantar todos os dias. Peça ao Senhor que hoje te dê força para você sair daqui marchando e profetizando aquilo que você espera do dia de amanhã. Em nome de Jesus, Pai. Peça ao Senhor que o seu ministério frutifique para 50, para 100, para 1000. Porque tem muitas pessoas aí fora precisando ouvir do amor desse Deus. Peça ao Senhor que te dê uma boca profética como espada de 2 gumes, que vai penetrar no seu coração e no coração do seu irmão. Peça ao Senhor que te dê uma mão que cure. Em nome de Jesus. Que aonde você tocar, abençoado seja. Que aonde você orar, que o bálsamo do céu seja derramado. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, que o solo seja santo. Que aonde você dobrar os seus joelhos, que o céu se abra. Que você seja a boca de Deus nessa terra. E que as suas palavras sejam palavras de salvação. Amém, Jesus. Que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Que não tenha meias palavras, que não tenha ânimo dobre, que não tenha nada que não pertence ao Pai. Esse é o momento de você com Deus, igreja. Que nós nos amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Aos pés que não haja barreiras para nós amarmos uns aos outros, porque nós somos imagem e semelhança do mesmo Deus. E eu não sou melhor do que ninguém, e nem você é melhor do que ninguém. Vai colocando aos pés da cruz. Perante o Senhor nós somos iguais. Por isso Ele nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Que essa imagem e semelhança dEle em nós seja derramado de uma forma tão grande, tão poderosa, que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam o rosto de Cristo e sintam o perfume dele em nós. Amém, Jesus. Oh, Deus. Que aquilo que a nossa mão escondeu, que hoje venha a luz. Amém. Que aquilo que o nosso coração fechou, que hoje seja destravado. Em nome de Jesus, Pai. Que aquilo que a nossa mente milita contra nós, hoje seja arrancado
pelo sangue do Cordeiro. Que o desânimo vai embora. Em nome de Jesus. Que a apatia vai embora. Que a desesperança vai embora. Porque tudo um dia vai passar. Amém, Jesus. Hoje o Senhor quer te erguer como servo. Amém. E como serva. Glória a Deus. João 1 deixa claro para nós que quando o verbo se apresentou, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser chamados filhos. E Ele quer te carregar no colo como filho e como filha. Ele não quer te olhar mais sem conhecimento, sem intimidade. Ele não quer te olhar mais sem enxergar aquilo que está dentro de você. A partir de hoje Ele quer te olhar, te chamar de filho, te chamar pelo novo nome, te colocar no colo e te contar aquilo que está no coração dEle. Amém, Jesus. Hoje Ele quer transformar a sua história. Você não tinha casa até hoje. Você não tinha um emprego até hoje. Você não tinha o seu sustento até hoje. Você não tinha alegria até hoje. Você não tinha paz até hoje, porque você está aos pés da cruz. E todo esse decreto contrário vai ser virado hoje em nome de Jesus. Aleluia! Porque nós somos especiais demais para o Senhor. Ele está nos pegando pela mão direita, está dizendo: não teme não, porque eu sou contigo. Mesmo que você não esteja me vendo, eu estou aqui. Mesmo que você não esteja me sentindo, eu estou aqui contigo. Libera tudo para mim que eu vou levar embora, porque eu não te dou peso da cruz além daquilo que você consegue carregar. E a cruz de tudo aquilo que te cerca já pesa muito. Não precisa trazer mais coisas para ela. Está na hora de se despojar do velho homem e deixar o servo fluir. Hoje os servos vão fluir. Amém, Jesus. Hoje os servos vão se levantar. Hoje os servos vão ser impactados. Hoje os servos vão ser tomados pelo Espírito Santo. Hoje os servos vão ter boca de manancial de águas vivas. Amém, Jesus. Hoje os servos, aonde eles falarem, Deus vai jorrar e vai salvar. Deus vai jorrar e vai curar. Deus vai jorrar e vai levantar. A depressão vai embora. A síndrome do pânico vai embora hoje. A insônia vai embora hoje. Esse tanto de medicamento vai embora hoje, para a glória do Senhor. Glória a Deus, Pai. Profetizamos. Porque nós somos salvos. Nós deixamos os pés da cruz. E como salvos, nós somos herdeiros e co-herdeiros daquilo que Jesus tem para nós. As heranças hoje Ele quer entregar. Primeiro nós vamos passar o pé da cruz e vamos deixar aqui tudo que nós oramos. Amém. E depois nós vamos profetizar para nós recebermos em união como igreja tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Guarda no seu coração, mesmo que eu fale a língua dos anjos. Sem amor eu nada serei. Mesmo que eu faça coisas extraordinárias nessa terra, sem amor eu nada serei. Deus, e o amor não está conseguindo fluir por causa da frustração do meu coração. Então leva essa frustração embora e derrama o amor, Pai. Aleluias. Que amor é esse que excede todo entendimento, que constrange o nosso coração? Que amor é esse que trouxe essa palavra para nós entendermos que Ele é Pai? Que amor é esse que quer tirar esse jugo das nossas costas para nós podermos ser felizes? A nossa felicidade não está no outro. A nossa felicidade não está em ninguém. A nossa felicidade está em Jesus. E quando nós estamos felizes em Jesus, nós somos felizes com todos, independente de quem seja essa pessoa. A gente vê o lado bom, a gente vê tudo aquilo que Deus colocou nele. Oh, Deus quer que você ore por todos.
independente de credo, de religião, independente de vida social, independente de tudo, Deus quer que você ore, porque a sua oração vai fazer muito efeito no outro. Amém, Jesus. Deus está levantando aqui hoje bocas proféticas que vão orar. Aleluia. Deus está levantando aqui hoje guerreiros de marcha, que quando colocarem os pés no arado e marcharem, o mundo espiritual vai estremecer, para que a vitória seja derramada e os aguilhões sejam quebrados. Deus está colocando aqui hoje mãos tão cheias de autoridade, que essas mãos vão tocar o outro, e o outro vai sentir um renovo e uma paz tão grande, que Jesus vai entrar e vai fazer morada. Aquilo que nós éramos, nós não somos mais. Amém. Hoje nós vamos receber o nome que Jesus tem para nós. Porque o livro da vida que Ele preparou para escrever tudo aquilo sobre mim e sobre você, hoje está sendo reescrito. Hoje está sendo renovado. Porque os corações estão sendo renovados. Amém, queridos? Amém. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. Então hoje você vai passar os pés da cruz. E depois você vai subir no altar. Sua mão já foi ungida na hora que você entrou. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser só passar, passe. Mas sabe por que Deus pediu a campanha aos pés da cruz? Porque cruz simboliza vida. Jesus, ele morreu na cruz, morreu, mas hoje a cruz está vazia. Ele ressuscitou e trouxe vida para mim e para você. Nós estamos vivos por causa da glória. Amém, Jesus. E quando você passar aqui hoje e derramar os pés da cruz, tudo aquilo que te entristecia, Deus vai trazer vida em coração, vida em alma, vida em espírito, vida em ministério, vida no seu coração, vida na sua caminhada, vida na sua família, vida em tudo aquilo que te cerca, porque Ele é vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então hoje você vai passar aqui e se derrama aos pés da cruz. Amém? Ela tem sua medida, Podem começar a passar em nome de Deus Jesus. um Na hora que você subir dia no altar, ora pra gente. calculou. Às vezes tem gente que não entende, mas isso é profético. Eu tinha pensado em colocar a cruz em cima do altar. Mas hoje é derramamento, não é? Então eu vou derramar aos pés do Senhor tudo aquilo que me entristeceu. Quando eu subir no Santo dos Santos, é o rio de águas vivas, daqui ele vive. Aleluia. E você vai subir no Santo dos Santos, profetizando o milagre que você espera de Deus. E dentro de pouco tempo, Deus vai começar a escrever no céu e derramar na terra aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Porque nós cremos na palavra dEle e nós cremos naquilo que Ele derrama na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Então suba com fé e se derrame com fé ali aos pés da cruz. Vamos lá, gente. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não negue em teus ombros, além do que Ele te deixou. O mundo é